Uma saudação especial a todos vocês que acompanham aí as nossas videoaulas. Hoje nós vamos ter a continuação dos estudos sobre a primeira lei de Mendel, beleza? Espero que vocês estejam fazendo todas as atividades. Estou recebendo muitas através do e-mail e vou respondendo o mais rápido possível a todos vocês aí, beleza? Qualquer dúvida e dificuldade, vocês podem estar entrando em contato conosco, beleza? Então vamos começar a nossa aula e hoje o tema é herança monogênica ou monohibridismo. Antes, eu gostaria de lembrar que alelos são formas alternativas de um gene, são variáveis de um gene. E a primeira lei de Mendel, ela fala sobre a lei da segregação, da separação dos gametas, dos fatores. Então, a herança monogênica ou o monohibridismo, são os dois nomes utilizados, é um exemplo relacionado à primeira lei de Mendel. Olha, galera, não é porque eu quis que fosse esse exemplo que eu vou falar agora, tá? Mas a maioria dos livros trazem a pelagem em coelhos como exemplo de monohibridismo. E nós vamos explicar para vocês isso agora, certo? O coelho, ele tem várias pelagens, certo? As principais é a branca e a cinza, as que ocorrem mais. A pelagem branca, ela é característica porque existe um gene que não apresenta a sua função, não apresentou a sua atividade, não exerceu essa atividade de pigmentação. Ou seja, é um gene com a versão alterada e não produz o pigmento. Esse pigmento, todos nós sabemos, que dá cor é a melanina. Isso com a pelagem branca, os coelhos albinos. Já o outro exemplo é a pelagem chinchila. Essa pelagem chinchila, o coelho, o fenótipo dele é com a cor cinza. Esse gene chinchila, ele é um gene funcional, ele conseguiu ser expresso. Então, a pelagem nos coelhos chinchila são cinza. É uma pelagem diferente aí da pelagem branca. Por quê? Conseguiu produzir a melanina, conferindo a cor cinza. Aí em casa, vocês podem, à medida que vocês forem escutando, vocês podem ir anotando o que a gente for falando e fazendo os cruzamentos, certo? Então nós temos aí, vamos lá, o coelho chinchila. Os alelos são azão, azão. A cor é cinza. O coelho albino, azim, azim. A cor é branca. Se nós pegarmos e fizermos um cruzamento entre esses dois tipos de coelho, chinchila, cor cinza, e albino, a cor branca, nós vamos ter um resultado 100% de alelos heterozigotos. Azão, azim. 100% o resultado. E vamos relembrar isso, né? Heterozigotos. Os alelos são diferentes. Exemplo, azão, azim. Homozigoto, os alelos são iguais. Azão, azão ou azim, azim. Já no segundo cruzamento, nós vamos encontrar uma outra porcentagem em relação aos alelos, certo? Vamos pegar então, vocês façam aquele quadrinho que a gente aprendeu na aula anterior. Peguem aí azão, azim, realizando o cruzamento com azão, azim. Feito esse cruzamento, nós vamos atingir os seguintes resultados. 25% desses coelhos serão chinchila e o gene será azão, azão. O gene não, gente, perdão, os alelos. Azão, azão. 25% será azim, azim. Ou seja, o coelho será branco. E 50% será azão, azim, ou seja, o fenótipo, a característica expressa será de um coelho chinchila, mas carregando o gene recessivo. Isso, galera, é um exemplo da aplicação
da primeira lei de Mendel, a lei da segregação, da separação independente dos fatores. Durante o cruzamento, esses gametas vão se separar para formar um novo indivíduo. E essa separação, ela vai resultar em características, herdando, mais uma vez, 50% do pai e 50% da mãe. A herança monogênica ou o monohibridismo resume-se em um par de alelo de um gene que é envolvido na herança da característica. Apenas um par de alelo de um gene que vai estar envolvido na herança, na transmissão de uma característica. Isso é o conceito de herança monogênica ou monohibridismo. Exemplo, herança na cor da pelagem nos coelhos. Professor, tem outro exemplo? Tem. Nós temos exemplos com vegetais, nós temos exemplo com mosca, que no caso é a drosófila, que a gente vai trabalhar na próxima videoaula. Então, são esses 3 principais exemplos aí da questão da transmissão da herança monogênica ou monohibridismo, beleza? Serão passadas aí 5 questões. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato aí com a gente, que nós vamos ajudar todos na medida do possível, beleza? Então, aquele abraço, fiquem com Deus e